Então essa aula a gente vai falar aí sobre dois conceitos extremamente importantes aí para orientação a objetos, que é o encapsulamento e o polimorfismo, tá? Bom, logo de cara eu já começo dizendo aqui para vocês que a ignorância é uma benção, certo? Muita gente usa essa palavra ignorância no sentido pejorativo da palavra, né? Mas ignorância é simplesmente você não conhecer alguma coisa, né? Você não saber alguma coisa, tá? E muitas vezes é muito bom a gente ser um ignorante, a gente poder ser ignorante em relação a certas coisas, né? Por exemplo, quem trabalha com previsão do tempo, né? É muito bom, por exemplo, quem simplesmente vê a previsão do tempo não precisa entender como ela é feita. Certo? Então ele é ignorante em relação àquela questão, certo? Mas mesmo assim ele consegue utilizar aquilo lá, tá? Um exemplo que eu gosto de dar é a televisão, certo? Imagine se você precisasse saber exatamente, né, como a televisão funciona para poder assistir um programa, né? Então, o que você sabe é, eu sei que o controle funciona desse jeito aqui, certo? E você não precisa necessariamente, né, de saber, mas dentro ali tem um transistor, tem o coisa, você não precisa saber como que aquilo ali funciona, né? Você só precisa saber como usar, né, como interagir com aquilo, tá? Então, por exemplo, dentro ali, né, tem um monte de circuito, né? Tem a TV de LED, de plasma, de LCD, né? De tubo, né? Cada uma funciona diferente, né? Imagina, por exemplo, que se você chegasse lá, né? Falasse assim, você quer comprar uma TV de plasma? Não posso, eu só sei como é que funciona de LED. Então não posso comprar isso aí. Tem que estudar essa tecnologia para poder ter uma televisão dessa, né? Não, mas independente de como ela funciona, você sabendo mexer no controle remoto, né? Facilmente você usa uma outra tecnologia, né? Certo? Então a TV ela pode ser diferente por dentro, né? Não interessa se é de tubo, se é de coisa, né? Se os controles que você faz nela são os mesmos. Né? Então o que você faz? É ligar, desligar, muda o canal, né? Aumenta, abaixa o volume. Né? Então, independente do tipo de televisão, né, que você tenha, essa lógica é a mesma. Né? Então, por exemplo, esse é um coisa que você ser ignorante, no bom sentido, né, é muito bom. Porque você não precisa saber como que a televisão funciona para poder assistir ela, certo? Tá? Então não interessa o que tem dentro, tá? Você só precisa conhecer o que está na superfície, tá? Então você não precisa saber como que é dentro da TV, quais os componentes eletrônicos que ele tem. Você precisa saber quais os botõezinhos que estão disponíveis ali do lado de fora para você apertar, certo? Então, assim, a gente pensando nisso, né? A gente pega hoje aí, facilmente a gente tem alguns sistemas aí no mundo com milhões de linhas de código, né? Imagina, como que você trabalha num sistema desse, né? Talvez aí algumas pessoas trabalhem em alguns sistemas que ela conheça, né, de cabo a rabo todas as linhas de código, todas as classes, tudo que tem naquele sistema, né? Imagina um sistema de alguns milhões de linhas de código. Não tem como você saber, né? Não vai ter ninguém que vai conhecer o sistema inteiro, tá? Então como é que alguém vai e trabalha num sistema desse, né? Como é que alguém pega e consegue interagir, modificar e criar novas coisas dentro de um lugar que já tem milhões de linhas de código, certo? Então você não precisa saber tudo, né?
você tem que saber como que você vai interagir com as outras partes do software. Certo? Então, por exemplo, você vai mexer no componente X, né? Então você tem que conhecer aquele que você vai mexer e a interface daqueles que interagem com ele. Certo? Você não precisa saber as milhões de linhas de código. Certo? Então, por exemplo, nesse tipo de cenário, você poder ser um ignorante é muito bom. Certo? Você poder conhecer somente a interface, sem precisar saber o comportamento interno de tudo, é muito bom. Certo? Bom, então vamos começar falando um pouquinho mais sobre métodos de acesso, né? Então, nas primeiras aulas ali, quando a gente falou de classe, né? A gente falou um pouquinho dos métodos de acesso, mas vamos entender agora como que quando você tem um método de acesso, fica muito mais fácil, muito flexível para você fazer certas coisas, tá? Então, imagina o seguinte, né? Que eu tenho, por exemplo, uma classe atriz, né? E aí ela tem ali a idade, né? Ela tem ali o segredo dela, né? Ela tem ali quem que é o amante dela, né? Que é o ator, né? Certo? Então esse tipo de coisa ela não quer expor, ou pelo menos ela quer controlar a forma que vai ser exposto, né? Que tem muita gente que vive de aparecer, de mostrar essas coisas aí, não é verdade? Certo? Então, eu não quero que todo mundo saiba qual que é a idade, né? Ou que saiba a todo momento, ou que saiba até a idade correta, certo? Então, por exemplo, né? Imagina que você tem aí o acesso à idade, né? Então você pode ter o get set idade, né? Então você consegue através dos métodos, você tendo, né? Então aqui, ó, a gente vê, tá tudo público, né? E aí então qualquer classe pode acessar. Se a gente manter privado e ter os métodos de acesso, a gente tem o controle de como esse acesso vai ser feito. No método set, a gente tem o controle de como aquela modificação vai ser feita. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, se você tem uma propriedade que ela é read-only, né? Ou seja, que ela só pode ser lida, mas não pode ser escrita, o que você faz? Você simplesmente não provê um método set para ela. Certo? Então é muito fácil, né? É diferente, por exemplo, se a propriedade é pública, que aí você pode acessar e fazer o que você quiser. Tá? Bom, quando eu tenho um método de acesso, eu também posso verificar os dados antes de realmente inserir eles na minha classe. Então, por exemplo, eu posso no setAge, por exemplo, quando eu estou recebendo uma idade, né, eu posso, por exemplo, verificar se essa idade é maior que 0, porque não faz sentido, né, uma idade negativa, por exemplo. Então, por exemplo, se eu simplesmente dou acesso à propriedade, eu também não tenho nenhum controle sobre que informação está sendo colocada ali, né? Tá? Então eu consigo fazer várias verificações, né, para que, por exemplo, no método set, eu só configure os valores que são válidos. Certo? Eu também não preciso retornar exatamente o valor que está ali. Certo? Olha que maravilha. Então a atriz ela pode falar, olha, se a idade for maior do que 30, então multiplica a minha idade aí por 0,85, né? Para, né, dar aquela aliviada, né? Certo? Então, da mesma forma, né, por exemplo, se você está retornando lá a velocidade do carro, né, você, por exemplo, pode retornar, de repente, em diferentes unidades, certo? Por exemplo, você pode falar assim, olha, o meu sistema aqui, ele trabalha, por exemplo, com quilômetro por hora, né? Mas você pode, por exemplo, ter uma configuração no sistema que ele olha lá, olha, qual que é a unidade default de velocidade, né? E aí trabalhar com aquilo, retornar aquilo, né? Então você pode
retornar para uma unidade diferente. Pode ser vamos supor que, por exemplo, eu não tenha, eu acho que é o que eu vou falar no próximo slide aqui. Sim, imagina que, por exemplo, eu não tenha a informação idade na classe, mas eu tenho a data de nascimento, tá? Então eu posso fazer o quê? Eu posso, a partir da data de nascimento, calcular a idade e retornar. Só que quem está chamando o método não sabe se eu simplesmente estou retornando o inteiro que tem na classe, não sabe se eu estou pegando uma data e fazendo uma conta, não sabe se eu estou mascarando a idade da atriz lá. Certo? Então, é o que eu falei da ignorância, né? É muito bom a classe não precisar se preocupar, né, com se a classe que está invocando não precisar se preocupar em como que a idade está sendo calculada ou se ela está sendo retornada, né, se é a idade verdadeira ou não. Simplesmente ele chama getAge e vai receber a idade, tá? Então, lembra, por exemplo, que se você está retornando, por exemplo, um array, né? Por exemplo, getAwards, né? Nada impede que eu pegue e modifique aquele cara lá, né? Então, eu posso botar aí, por exemplo, peguei quais foram os prêmios que aquela atriz ganhou. Eu vou substituir ali pelo Razzie Award, que é o famoso aí Framboesa de Ouro, certo? Dos piores filmes. Ou eu posso pegar aí o amante, né? O Get Lover aí, né? Apesar de, por exemplo, eu não tenho um set Lover, mas eu posso pegar o Lover e mudar o nome dele, né? Então, não necessariamente não tendo um set, certo? Você não quer dizer que você não pode modificar aquilo lá, tá? Então, como que você, por exemplo, conseguiria resolver esse problema, né? Eu tenho uma informação, eu quero retornar ela e eu não quero que a pessoa, modificando o que eu retornei, vá modificar também o que está dentro da minha classe, tá? Então, uma forma de fazer isso, né, é você retornar uma cópia, tá? Então, por exemplo, ali no meu getAwards, né, eu posso usar esse método aí da classe arrays, copy_of, né, que aí ele vai copiar aquele array de awards e vai retornar. O cara consegue modificar? Consegue. Só que ele modificando aquele array que eu retornei para ele, como ele é uma cópia, ele não vai alterar o que está dentro da minha classe. Certo? Outra solução é você não expor aquela estrutura diretamente. Tá? Então, por exemplo, ao invés de você expor, por exemplo, o array com os prêmios, né? Você pode falar assim, olha, pega qual que é o tamanho, quantos prêmios ela tem, né? E aí falar, me dá o prêmio número 1, me dá o prêmio número 2, né? Então, é uma outra forma de você permitir que a pessoa consiga saber quantos prêmios tem, acessar os prêmios, sem necessariamente permitir que ela altere aqueles prêmios, tá? Então, seria, digamos assim, você realmente encapsular aquele array e não retornar nenhum array para que a pessoa possa modificar. Você criar os métodos para que a pessoa acesse a informação sem retornar a estrutura de dados completa. Certo? Bom, vamos falar um pouco sobre interfaces, tá? Então, por exemplo, imagina o seguinte, né? Eu tenho um carro e eu tenho um cavalo, né? De repente, se eu estou fazendo modelando uma estrada, né? Fala assim, eu posso ter um cara num cavalo, posso ter um cara num carro, os dois se movem, né? De repente, eles têm um comportamento em comum. Só que, poxa, como que eu vou colocar um cavalo e um carro dentro de uma mesma hierarquia, né, de classes, né? Não faz sentido, apesar deles terem o mesmo comportamento, tá?
Então, um outro exemplo, né? Tá? Por exemplo, eu tenho um servidor de banco de dados, um servidor web, um servidor de mensagens, né? Todos eles eu consigo, por exemplo, ir lá e me conectar neles. Eu consigo criar uma conexão com eles, tá? Mas são coisas completamente diferentes, que também não faz sentido eu ter uma superclasse para todos esses tipos de conexão com esses servidores, certo? Então, são casos em que o comportamento é o mesmo, só que o conceito é diferente. Tá? Então, uma conexão com um banco de dados ela é diferente de uma conexão com um servidor web. São conceitos diferentes. Só que tem alguma parte do comportamento que é a mesma. Tá? Então, se eu falar, o animal, a pessoa, a bicicleta, né? Tudo isso daí se move. São conceitos diferentes, mas que têm um comportamento em comum. Certo? Então, a interface é um mecanismo que a gente tem na linguagem Java que permite que você defina um comportamento, tá? Diferentemente da superclasse, tá? Uma classe ela pode ter várias interfaces, tá? Então a interface ela só tem, digamos assim, métodos vazios. Os métodos ela define só a casca, tá? Então o que eu estou falando? Olha, eu tenho um cara aqui chamado móvel, certo? Quem é móvel, ele tem que se mover, ele tem que parar e eu tenho que conseguir recuperar a velocidade dele. Então essa é a interface para uma classe que for móvel. Certo? Então eu posso chegar e falar assim, olha, o cavalo ele implementa móvel, tá? E aí no momento que eu digo isso, essa classe cavalo ela vai ter que ter todos os métodos que são definidos na interface móvel. Certo? Então, a ideia das interfaces é justamente você poder definir a abstração de um comportamento. Tá? Enquanto, por exemplo, uma classe abstrata você representa um conceito abstrato, a interface você abstrai a um comportamento. Certo? Então, de uma certa forma, né, quando uma classe implementa uma interface, é como se ela assinasse um contrato comigo, falando, olha, eu vou ter todos esses métodos que esse cara definiu. Tá? Então, por exemplo, eu posso tranquilamente passar um cavalo para qualquer método que aceita um mobile, né? um tipo mobile, que eu sei que o que foi definido no tipo mobile, por estar implementando aquilo, o cavalo vai ter todos aqueles métodos. Certo? Independente de como ele definiu aquilo. Tá? Então, uma interface ela pode estender mais de uma outra interface. Então, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, lá a interface voador, que ela estende a interface móvel. Certo? Que aí, de repente, a velocidade, eu consigo pegar a velocidade em outra dimensão, né? Alguma coisa assim. Certo? E a gente diz, quando uma classe ela possui uma interface, a gente diz que ela implementa essa interface. Então essa que é a nomenclatura que a gente usa, né? Uma interface que estende a outra, né? Que pega a outra e coloca mais coisa, né? A gente diz que ela estendeu a outra interface.
né? Quando uma classe ela possui uma interface, ela assina o contrato daquela interface, a gente diz que ela implementou aquela interface. Eu já ouvi falar a palavra realiza, diz que a classe realiza a interface. Tá? Eu prefiro o implementa, tá? Mas eu já vi essa nomenclatura também, realiza. Tá? Então, assim, eu, pelo menos, quando eu aprendi interface, eu falei assim, esse negócio é meio inútil, né? Porque não faz nada. Eu estou definindo ali um negócio que não faz nada. Então, não vi utilidade nisso daí, tá? Então, assim, qual que é a sacada da interface, né? Tá? Então, quando uma classe ela usa ali a interface, né, como um tipo, né? Então, por exemplo, ao invés de você ter uma variável do tipo cavalo, você tem uma variável do tipo móvel, né? A dependência da sua classe não é com a classe cavalo, é com a interface móvel. Tá? Isso significa que qualquer instância de qualquer classe que tenha aquele contrato móvel, ela pode ser utilizada ali. Tá? Isso permite que você não só utilize aquela lógica com a classe cavalo, mas que você utilize aquela lógica com qualquer outra classe que possua aquela interface móvel. Tá? Inclusive uma classe que nem existe. Tá? Então, esse, por exemplo, é um dos segredos da extensibilidade na orientação a objetos. Que você pode, por exemplo, criar uma nova classe que implementa uma interface, né? E essa classe ela pode ser usada por uma classe que já existia, que entendia aquela sua interface. Só que quando ela chamar os métodos da interface na sua classe, a sua classe tem uma lógica completamente diferente das outras classes que existiam. Tá? Então, um exemplo que eu gosto de colocar, né, é uma interface que tem no Java chamada comparable. Tá? Essa interface ela tem um método chamado compareTo, tá? Que compara duas instâncias da mesma classe, dizendo se qual que é maior e qual que é menor. Tá? Então, toda vez que você tem por exemplo, um tipo de classe em que que exista uma lógica que elas possam ser ordenadas, né, de acordo com algum critério, certo? Então você pode implementar essa interface, né, que seria comparável, né, dizer que aquele comportamento de ser comparável com outro tipo, certo? Por exemplo, uma conexão. Não faz sentido eu ficar comparando uma conexão com a outra, certo? Mas, por exemplo, talvez um cliente por ordem alfabética ou por outro critério, talvez faça sentido, certo? E aí, por exemplo, eu tenho um método chamado sort, que faz a ordenação, né? E nesse sort eu posso passar para ele uma coleção de comparáveis. Isso significa que eu posso criar um objeto que esse método sort nunca ouviu falar, certo? Implementar a interface comparable e falar assim, sort, compara aí por esse meu critério, tá? Então como ele conhece a interface comparable, ele vai fazer a ordenação chamando o compareTo, certo? Só que a lógica do compareTo vai ser de acordo com o que eu tiver no seu objeto. Tá? Imagina, por exemplo, a gente vê, por exemplo, edital de concurso público, né? Como é que você ordena os candidatos, né? Primeiro pontuação total. Depois, sei lá, pontuação na prova de matemática. Depois na de português. Depois não sei o que. Se empatou em tudo, se o cara, sei lá, for deficiente, ele tem prioridade.
os dois são deficientes ou nenhum dos dois é deficiente, o que for mais velho tem prioridade. Então tem um monte de regras. Então você poderia, por exemplo, no seu sistema ter lá uma classe candidato, e aí você tem lá os examinadores que vão colocar a pontuação de cada um lá, né? E aí, na hora de ordenar, você implementa esse método comparable, né, com o critério de comparação que você quer, mas para fazer a ordenação, você simplesmente passa isso aí lá no método sort. Tá? Então, você vê que, por exemplo, uma lógica está sendo invocada por um método que nunca viu aquela classe antes. Certo? Uma outra coisa interessante que a gente pode fazer com interfaces, como eu falei na aula de herança, né, em Java não existe herança múltipla, mas muitas vezes você precisa que uma classe ela possa ter características de duas coisas diferentes. Então uma coisa que você pode fazer é, por exemplo, olha, eu tenho aqui, estou estendendo uma classe e estou implementando uma interface, né? E aí, por exemplo, o que eu faço? A outra classe que eu herdaria dela, ela também implementa essa interface e eu utilizo aquela outra classe como composição para poder utilizar. Então, por exemplo, C++, que é uma linguagem que tem a herança múltipla, né? Muitas vezes essa herança múltipla ela é considerada aí uma má prática, certo? Por quê? Justamente porque você vai ficar pegando coisas de classes diferentes, né? Muitas vezes fala assim, não, mas existem casos em que você usa herança múltipla, né? Uma boa prática para você usar herança múltipla é, por exemplo, uma classe ter todos os seus métodos abstratos. Uma das classes que você está fazendo herança múltipla. Que seria mais ou menos equivalente a uma interface. Tá? Então, por isso que o Java ele não tem a herança múltipla, mas ele tem esse mecanismo de interface. Certo? E com ele, entre aspas, você consegue simular esse tipo de situação. Tá? Polimorfismo. Tá? Não sei se está dando para enxergar aí meio que uma cara ali virando um urso, né? Tá? Polimorfismo é o quê? É múltiplas formas. Certo? Então a gente vai ver o que tem a ver, como que um objeto consegue assumir múltiplas formas. Tá? Então a gente tem um Minilab, como sempre vou fazer depois, tá? Que eu vou criar 3 classes para representar empregados de uma empresa, né? E esses empregados vão ter uma interface comum. Tá? Então, para cada um, eu vou criar um método diferente que faz o cálculo do salário, certo? E aí eu vou criar um método que, por exemplo, recebe uma lista de empregados e calcula o salário para todos eles. Tá? Então aí a gente vai pegar, vai criar uma lista lá com 10 empregados de qualquer um de qualquer uma das classes, né, misturando, e vai ver que cada classe daquela não precisa exatamente saber aquilo ali. Tá? Então, que é o polimorfismo? É quando um objeto ele assume, o polimorfismo é um objeto poder assumir a forma de qualquer uma de suas abstrações, tá? Eu já falei um monte de polimorfismo aqui, só não falei que se chamava polimorfismo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma classe A que estende uma classe B, um objeto da classe B ele pode receber uma instância da classe A. O que eu estou falando? Eu estou falando que essa instância da classe A ela está assumindo a forma da classe B. Da mesma forma, se a classe A implementa uma interface C,
ela também pode assumir a forma dessa interface C. Tá? Isso significa que em todo lugar que eu tiver um parâmetro ou uma variável do tipo classe B ou do tipo interface C, eu sempre posso passar uma classe A como parâmetro. Tá? Porque nesse caso a classe A ela assume a forma de uma de suas abstrações. Tá? Então, eu posso, por exemplo, utilizar uma interface como atributo de uma classe. E ali no lugar daquele atributo eu posso colocar qualquer implementação daquela interface. Eu posso utilizar uma superclasse como, por exemplo, um parâmetro de um método. E aí eu posso passar qualquer uma das subclasses daquela classe como parâmetro para aquele método. Certo? Então, o uso de interfaces faz com que aquele software acabe sendo mais flexível. Como, por exemplo, o caso ali do método sort, que recebe uma lista de comparable. Então, qual que é a flexibilidade dele? Ele pode aceitar qualquer critério de comparação, dependendo do compare to que cada classe tiver. Tá? Então, eu consigo implementar aquela interface para que seja aquilo que eu quiser, né? Que aquela implementação tenha a lógica que eu quiser. Isso faz com que o software seja muito mais flexível, certo? Porque qualquer coisa que obedecer à abstração que ele aceita, eu posso utilizar. Tá? Então, muita gente, né, quando começa a aprender herança, né, orientação a objeto, todo mundo logo lá pensa em herança. Né? Ah, herança, pô, muito bacana. Estou reutilizando o código da superclasse. Certo? O pessoal acha que a grande sacada da orientação a objeto para reuso de código é você usar a herança para reaproveitar o código da superclasse. Negativo. O reuso de código da orientação a objeto, ele vem do polimorfismo. Vem do fato de você poder reutilizar um mesmo método para qualquer coisa que aceite a abstração que ele aceita como parâmetro. Tá? Então, se você sabe fazer uma boa modelagem, né? Então, vou pegar aqui, para quem está assistindo esse vídeo, eu estou dando esse curso agora aqui para o pessoal que trabalha com meteorologia, certo? Então, por exemplo, se você fala assim, olha, tem um cálculo aqui que pode depender, por exemplo, do tipo de relevo ou do tipo de clima, e aí eu vou ter um cálculo aqui que é diferente. Se eu criar uma interface que modela, digamos assim, que cria essa casca para a invocação desse cálculo, eu posso criar várias implementações e passar elas como parâmetro, e aquele mesmo método vai poder ser reutilizado para qualquer uma daquelas situações. E aí, ao invés de, por exemplo, se surgir uma situação nova, ao invés de eu tacar um if e ter que ficar mexendo naquele método, não. Aquele método vai ficar do jeito que ele é, eu vou simplesmente adicionar uma nova implementação para aquela interface e passo ela como parâmetro. Certo? Então, esse poder do polimorfismo que faz com que a orientação a objeto consiga ter esse nível de flexibilidade, esse nível de reutilização de código muito maior do que, por exemplo, a programação estruturada. Certo?